O assassino virou fogo ardente no show que Lampião jurou nunca esquecer. A poeira da estrada ressoava sob os passos apressados de Maria, uma jovem de apenas 16 anos. Seus olhos brilhavam como estrelas no sertão sem fim, repletos de sonhos que dançavam em sua mente. Ela queria um mundo além daquelas montanhas áridas, um lugar onde pudesse cantar, dançar e ser livre. Mas a inocência de Maria foi cravada por uma tragédia que a transformou para sempre. O comerciante, um homem respeitado e temido, em um acesso de fúria, a transformou em um mero eco de dor. O alvoroço na vila cresceu. A dor da família de Maria se espalhou como uma sombra aterrorizante, silenciando risos e preenchendo corações com indignação. A comunidade, outrora unida por laços de fraternidade, se dividia entre a busca por justiça e o medo do homem que podia fazer tudo e nada. Desesperada, sua mãe decidiu recorrer a Lampião, o rei do cangaço, um nome que ecoava tanto como salvador quanto como vilão. E, em uma N, aquele homem que transformara a vida de Maria em um pesadelo iria pagar. Enquanto isso, Maria lutava contra suas próprias feridas. Dentro dela, a dor criava um nó que parecia impossível de desatar. No entanto, a presença dos cangaceiros ao seu lado gerava uma proteção que ela nunca soubera que existia. Aqueles homens de armas e coragem, que caminhavam sob a lua como sombras lendárias, infundiam nela uma força inesperada. Os dias se passaram, até que o comerciante foi desmascarado. A verdadeira face desse monstro se revelou em um alvoroço ensurdecedor na vila. As vozes sussurrantes se transformaram em gritos de reprovação. Lampião decidiu agir. E assim, naquele dia escaldante, ele planejou um espetáculo público. A punição seria uma chama ardente que representaria a dor de todos. O comerciante, agora rendido, teria seu destino selado diante de uma multidão. As chamas dançaram entre gritos e aplausos. Maria assistia, com o coração dividido. Alívio por ver o agressor pagar, mas também uma sensação estranha e pesada. A fumaça das chamas parecia levar consigo suas lembranças. Mesmo após aquela vingança, sua vida não voltar-se-ia ao normal. Casada agora, as memórias ainda assombravam sua mente, como fantasmas teimosos. À medida que a lenda de Lampião e do comerciante se espalhava, uma nova tempestade parecia se aproximar. Maria, ainda presa nas redes do trauma, começou a questionar tudo. Conseguiria realmente superar seus pesadelos? O sertão agora estava calmo, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Um mistério sombrio começava a rondar a vila, e a pergunta ecoava na mente de Maria. A paz recém-descoberta poderia realmente durar? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As chamas ainda brilhavam no horizonte, mas em meio à escuridão da noite, uma nova sombra começava a se formar. Maria estava perdida em seus pensamentos, a cena da punição do comerciante revivendo em sua mente. Alívio e raiva, um turbilhão de emoções se misturava dentro dela. Ela não sabia que atrás das luzes da fogueira, uma outra verdade se escondia, pronta para emergir como um fantasma. Na manhã seguinte, a vila ainda vibrava com as conversas acaloradas sobre o que ocorrera. Maria caminhou até a pequena feira, aonde as vozes e risos tentavam restaurar a normalidade. Mas seu coração estava pesado. Algo a incomodava. Um sussurro nas entranhas.
a sensação de que a tranquilidade era apenas uma fachada. Foi então que ela ouviu. Pedro, um jovem que crescera ao seu lado, agora olhava-a de longe, com uma expressão tensa. Ele se aproximou, a apreensão estampada no rosto. Maria, precisamos conversar. As palavras saíram como um sopro, um aviso em meio à cacofonia da feira. O olhar de Pedro pesava como chumbo. É sobre seu pai. Ele hesitou, as palavras se aglomerando em sua língua. Ele não morreu como dizem. Meu pai sabe mais do que os outros pensam. Ele está vivo. O coração de Maria disparou. Como assim? O que você está dizendo? A incredulidade a dominava. Era um golpe duro, um terreno instável sob seus pés. O pai dela, que todos acreditavam ter falecido há anos e que ela havia lamentado em silêncio, agora era uma sombra, uma possibilidade. Pedro continuou, seus olhos fixos nos dela. O comerciante, ele estava envolvido em algo muito maior. O seu pai descobriu algo, algo que o fez se esconder. Ele foi forçado a sumir. A vingança que Lampião procurou não era apenas pela sua dor, mas também pela verdade que seu pai guardava. As palavras chacoalhavam a mente de Maria. A imagem do comerciante, já queimando nas chamas, dissolveu-se em outra percepção. Não era apenas um homem que havia causado dor. Era um ícone de segredos mais profundos, uma linha que conectava múltiplas vidas numa tapeçaria de traição e medo. Seu pai, ele pode ter informações sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Uma noite de horror que mudou tudo. Se ele estiver realmente vivo, isso pode significar que há mais do que sabemos, disse Pedro, com a voz firme, mas o medo inconfundível em seu olhar. Um nó formou-se na garganta de Maria. Ela queria acreditar, mas a verdade parecia um espinho. Um corte profundo que ela não sabia se conseguiria suportar. Os gritos de alegria da feira pareciam tão distantes agora como uma melodia apagada. Maria sentia o ar rarefeito, a realidade ao seu redor se desvanecendo. Se seu pai estava vivo, tudo mudaria. O que significaria isso para sua vida? Para sua luta? E que lado ele estaria? Lampião poderia ser visto como salvador. Mas e se seu pai fosse uma parte de um jogo muito mais sombrio? A dúvida a envolvia como uma névoa espessa. Uma nova armadilha estava se formando, e Maria sentia que era hora de escolher um caminho. Mas qual? O que mais ela não sabia? E quem era realmente Lampião? E o homem que prometia justiça, mas que poderia também ser um agente de destruição. Uma tempestade se aproximava, mas que forma teria? Maria respirou fundo, sabendo que as respostas estavam mais perto do que ela imaginava, escondidas em segredos antigos. E assim, com o coração em chamas, ela decidiu que precisaria descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar demônios que preferiria deixar enterrados. O silêncio da feira parecia sufocante. Maria sentia como se o ar ao redor se tornasse cada vez mais pesado enquanto Pedro falava. Seu coração pulsava forte, e ela mal conseguia processar aquelas palavras. Seu pai, vivo? A possibilidade a atormentava, enredando-a em dúvidas. A mente não parava de girar, como um redemoinho. Pedro, você tem certeza disso? A voz dela saiu tremida. Ela queria acreditar, mas uma sombra de medo lhe apertava o peito. Onde ele está? Por que ninguém disse nada? Pedro lucou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. Maria, meu pai trabalha para um grupo que lida com informações sobre o comércio na região. Ele sempre comentou sobre seu pai, sobre algo que ele estava investigando. O que eles descobriram era perigoso. O comerciante, ele fez algo com seu pai. Um choque profundo atravessou Maria, como se uma faca tivesse perfurado seu coração. A cada revelação,
Um novo quebra-cabeça se formava em sua mente. Cada peça estava nublada, mas a imagem começava a surgir. A vilareza que todos pensavam ser um lar seguro estava repleta de segredos obscuros. O comerciante queimado na fogueira já não era mais apenas um monstro. Ele era parte de algo muito mais vasto. Maria olhou nos olhos de Pedro, buscando respostas. Mas por que ele não voltou? Ele estava com medo, certo? Tem que haver uma explicação. Sua voz tremia. As emoções, uma mistura de esperança e desespero, a consumiam. Se teu pai sabe algo assim, pode ser que haja algo maior em jogo, algo que envolve Lampião também. Da última vez que ouvi menções sobre seu pai, falavam que ele estava fugindo de quem controlava o comércio, que tinha ligações com gente do governo. Isso é uma rede enorme, Maria. Pedro franziu a testa, a apreensão transparecendo. De repente, um grito cortou o ar. Do outro lado da feira, um tumulto começou. Pessoas corriam, e a confusão tomou conta. Maria sentiu o estômago embrulhar. O que está acontecendo? As vozes se misturavam em pânico. Ela segurou o braço de Pedro. Vamos ver. Antes de conseguirem chegar ao centro da agitação, um homem surgiu, sangue escorrendo pelo rosto. Ele era um dos trabalhadores da feira. Sua respiração era rápida e entrecortada, e enquanto tentava falar, as palavras saíram em um sussurro angustiado. Lampião! Eles levaram Lampião! A multidão estremeceu. O quê? A reverberação daquela frase parecia estourar em seus ouvidos como um tiro. Como isso era possível? O homem continuou, mas suas palavras estavam emaranhadas em pânico. Eles cercaram o acampamento. Um ataque. Os homens dele. Muitos caíram. Maria ficou paralisada. Lampião. O homem que havia se tornado uma esperança, agora estava sob ataque. O que estava acontecendo? A vila parecia varrida por uma onda de caos. O olhar de Pedro se tornou grave. Se Lampião caiu, todos nós estamos em perigo. Ele era a única coisa que mantinha a ordem. Se o comerciante estava ligado a isso, e seu pai sabe mais, isso pode colocar a vida de qualquer um em risco. A adrenalina subiu. Maria olhou em volta, o pânico tomando conta das pessoas ao seu redor. Uma tempestade estava se formando, e ela sentia que agora, mais do que nunca, precisaria descobrir a verdade. A vida que conhecia estava desmoronando, e os fantasmas do passado começavam a ressurgir, não apenas na lembrança, mas também na realidade cruel. Com um nó na barriga, Maria sabia que precisava encontrar as respostas, conectar os pontos que estavam perdidos. Mas o que aconteceria se as revelações fossem ainda mais devastadoras do que imaginava? O que se escondia sob as camadas de segredos que cercavam sua família, a vila e até mesmo Lampião? Pedro, precisamos agir. Não podemos deixar que mais vidas sejam destruídas por esse caos. Temos que encontrar meu pai, ela disse, a determinação crescendo dentro dela. Pedro apenas assentiu, mas o medo ainda estava à vista. As chamas do passado começaram a acender novamente, e o futuro permanecia nas sombras, esperando para ser revelado. Maria olhou para Pedro, o desespero crescendo em seu peito. Precisamos agir. Não podemos deixar que mais vidas sejam destruídas por esse caos. Temos que encontrar meu pai, disse, a determinação pulsando dentro dela. Ela sentia a adrenalina da situação, mas também o medo se formando como um nó na garganta. Pedro assentiu com preocupação, mas ainda havia hesitação em seus olhos. O tumulto da feira, com gritos e correria, virou um borrão ao redor deles. As pessoas estavam em pânico, e essa energia temia incendiar uma nova tragédia. Mas Maria não iria ceder. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente. Algo muito maior estava em jogo. Se a vida do pai dela estava em risco e a doçura da vingança de Lampião agora era ameaçada, tudo isso não poderia terminar ali. Elas deveriam ir até o acampamento de Lampião
e descobrir a verdade. Com um olhar decidido, Maria puxou Pedro pelo braço e começaram a se mover. Mas antes que conseguissem atravessar o tumulto, um grito cortante ressoou. Lampião, ele está aqui! O grupo se dividiu, e de repente, uma figura conhecida surgiu na multidão. Era um homem que Maria conhecia muito bem, alguém que acreditava nunca mais ver. Era seu pai. Seus olhos arregalaram em choque. O homem, envelhecido e marcado pela dor, caminhava lentamente, mas todo aquele alvoroço parecia desvanecer ao seu redor. O passado ganhou vida diante de seus olhos. E, assim que ela abriu a boca para chamar seu pai, algo mais aconteceu. Um tiro ecoou pela feira. O som cortante fez os corações pararem. O homem caiu e a multidão se espalhou em pânico. Maria gritou, mas a voz se perdeu na gritaria. Em um segundo, a esperança que ressurgira foi tragicamente sufocada pela morte. Não, pai! Maria correra até ele. Mas antes que pudesse alcançá-lo, um braço forte a deteve. Era Pedro, com uma expressão de horror em seu rosto. Maria, não! Ele gritou, segurando-a com força. Não se aproxime! Ela olhou para ele confusa, o desespero transformando-se em raiva. Ele precisa de mim, deixe-me ir! Mas os olhos de Pedro estavam fixos na multidão, que agora se dividia ainda mais, revelando um homem bem religioso e autoridade na vila, que emergiu do caos. Quem o feriu? Quem o fez isso? O homem bradou, com o rosto contorcido em ira e medo. Lampião ameaçou a paz, e pagará por isso. Ele deve ser eliminado. O choque percorreu a multidão, agora mais afetada pela revelação. Um golpe direto no coração de Maria. Não era apenas uma condenação a Lampião. Seu pai foi o primeiro a cair na linha de tiro. A revelação de que ele estava vivo se tornara um pesadelo. Por que ele retornara tão perigosamente? Uma sensação estranha começou a dominar seu corpo, como se uma mão invisível a estivesse apertando. Os pedaços do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem era aterradora. Como seu pai pôde se envolver em algo envolvendo sua comunidade, com suas seguradoras, como o Lampião? Não era possível que ele fosse parte da rede de proteção que cercava a verdade? Precisamos sair daqui, agora! Gritou Pedro, puxando-a novamente. Mas Maria hesitou. A visão de seu pai caído queimando em sua mente. Um eco sombrio de tudo que agora precisava entender. Por que ele estava aqui? O que aconteceu? A dor na sua voz era palpável, enquanto seus olhos fixavam o corpo do homem amado. Pedro olhou para ela, se debatendo entre a urgência e o duelo que lhe consumia. Maria, não podemos ficar. Precisamos descobrir o que isso tudo significa, mas precisamos da segurança primeiro. O que significava tudo isso? O que seu pai realmente sabia? O que tinha causado sua aparição inesperada e sua morte trágica? Com lágrimas escorrendo e um nó apertado na garganta, Maria finalmente tomou a decisão. Não era apenas uma busca por respostas. Era uma busca pela verdade que poderia isolar tudo o que conhecia. Está tudo conectado. E eu vou descobrir, pensou. Mas o terror ainda pairava. E Maria sentia que essa verdade poderia transformar seu mundo novamente. Enquanto a sombra de um conflito iminente se espalhava, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Maria olhou para Pedro, o desespero crescendo em seu peito. Precisamos agir. Não podemos deixar que mais vidas sejam destruídas por esse caos. Temos que encontrar meu pai, disse, a determinação pulsando dentro dela. Ela sentia a adrenalina da situação, mas também o medo se formando como um nó na garganta. Pedro assentiu com preocupação, mas ainda havia hesitação em seus olhos. O tumulto da feira, com gritos e correria, virou um borrão ao redor deles. As pessoas estavam em pânico, e essa energia temia incendiar uma nova tragédia. Mas Maria
não iria ceder. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente. Algo muito maior estava em jogo. Se a vida do pai dela estava em risco e a doçura da vingança de Lampião agora era ameaçada, tudo isso não poderia terminar ali. Elas deveriam ir até o acampamento de Lampião e descobrir a verdade. Com um olhar decidido, Maria puxou Pedro pelo braço e começaram a se mover. Mas antes que conseguissem atravessar o tumulto, um grito cortante ressoou. Lampião, ele está a ti! O grupo se dividiu e, de repente, uma figura conhecida surgiu na multidão. Era um homem que Maria conhecia muito bem, alguém que acreditava nunca mais ver. Era seu pai. Seus olhos arregalaram em choque. O homem, envelhecido e marcado pela dor, caminhava lentamente, mas todo aquele alvoroço parecia desvanecer ao redor deles. O passado ganhou vida diante de seus olhos, e assim que ela abriu a boca para chamar seu pai, algo mais aconteceu. Um tiro ecoou pela feira. O som cortante fez os corações pararem. O homem caiu e a multidão se espalhou em pânico. Maria gritou, mas a voz se perdeu na gritaria. Em um segundo, a esperança que ressurgira foi tragicamente sufocada pela morte. Não, pai! Maria correrá até ele, mas antes que pudesse alcançá-lo, um braço forte a deteve. Era Pedro, com uma expressão de horror em seu rosto. Maria, não! Ele gritou, segurando-a com força. Não se aproxime! Ela olhou para ele confusa, o desespero transformando-se em raiva. Ele precisa de mim. Deixe-me ir. Mas os olhos de Pedro estavam fixos na multidão, que agora se dividia ainda mais, revelando um homem bem religioso e autoridade na vila, que emergiu do caos. Quem o feriu? Quem o fez isso? O homem bradou, com o rosto contorcido em ira e medo. Lampião ameaçou a paz e pagará por isso. Ele deve ser eliminado. O choque percorreu a multidão, agora mais afetada pela revelação. Um golpe direto no coração de Maria. Não era apenas uma condenação a Lampião. Seu pai foi o primeiro a cair na linha de tiro. A revelação de que ele estava vivo se tornara um pesadelo. Por que ele retornara tão perigosamente? Uma sensação estranha começou a dominar seu corpo, como se uma mão invisível a estivesse apertando. A cidade não era apenas um abrigo entre as montanhas, mas um vórtice de segredos. Ela olhou para Pedro, então voltou o olhar para o corpo sem vida de seu pai. A verdade estava se desnudando lentamente, revelando facetas que ela nunca imaginou. Seu pai, ele sempre esteve no meio dessa guerra, sussurrou Pedro, o terror visível em seus olhos. Havia rumores de que ele estava envolvido em algo mais profundo, algo que unia o poder do comércio e da política. Maria sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você está dizendo? A incredulidade se transformou em um pavor palpável. Ela sempre achou que seu pai era uma vítima. Mas e se ele fosse, na verdade, um jogador nesse jogo sombrio? Pedro hesitou. Ele foi capturado, Maria. O comerciante, essa era a ligação. O seu pai sabia demais sobre ele, sobre como controlava os negócios da vila. Ele era parte da corrupção que precisa ser exposta. A vingança de Lampião não é só por você, mas por algo maior. O ar parecia rarefeito. Cada respiração se tornava difícil. O que mais estava escondido? Maria se viu perdida entre a dor de perder seu pai e a possibilidade de que ele fosse parte do problema. Ele tinha voltado para protegê-la ou para levar a guerra até ela. Então, um novo grito rompeu o caos. Eles vêm! A multidão estava frenética, pessoas correndo em direção oposta. Maria olhou para Pedro insegura. Quem vem? Um grupo apareceu à vista, marchando com firmeza. Eram homens armados, conhecidos na região como os capangas do comerciante.
determinados a recuperar a tensão e controle a qualquer custo. A tensão explodiu. Maria, temos que sair. Pedro puxou-a pelo braço. Se eles souberem que você está aqui, não irão hesitar. Ela hesitou, seu olhar fixo no corpo de seu pai sem vida. O pânico a envolveu. Deixe-me ficar. A voz dela era um misto de raiva e tristeza. Ele merece um enterro adequado. Eu não posso deixá-lo assim. Pedro a segurou pelos ombros, os olhos cheios de urgência. Se você ficar, será um alvo. E precisamos descobrir a verdade do que realmente aconteceu. Não podemos falhar. Precisamos ter respostas. O som dos passos se aproximando fez Maria finalmente ceder. A certeza de que o tempo estava acabando a levou a agir. Com lágrimas nos olhos, ela virou-se e seguiu Pedro, o coração pesado, mas resoluto. Enquanto fugiam, um sussurro a perturbou enquanto se afastavam. O nome de seu pai a seguir repetindo na mente dela. Não era um final, mas um novo começo cheio de perguntas. E naquela correria, um pensamento despertou. Estava começando a fazer um sentido perturbador. Havia muito mais do que dor e vingança, e Maria estava prestes a descobrir que o verdadeiro horror estava apenas começando. A vida nunca seria a mesma novamente, e a busca pela verdade poderia custar mais do que poderiam imaginar. Maria e Pedro atravessaram a confusão da feira, seus corações acelerados. O caos os cercava, mas cada passo fazia Maria sentir uma urgência crescente, uma necessidade de descobrir o que realmente aconteceu com seu pai. Mais que isso, a pergunta que ressoava em sua mente era: o que estava se passando na vila? O que havia de verdade sob as camadas de segredos que sempre estiveram ali? Enquanto se afastavam, os gritos do passado pareciam ecoar em seus ouvidos, aumentando a carga emocional cada vez que seus olhos buscavam pelo corpo do pai. Era uma dor crua, como se um buraco se abrisse em seu peito. O Med. Com os olhos arregalados, ela parecia perceber a intensidade da cena que assistia. Maria, Pedro, vocês não deveriam estar aqui. A voz dela estava tremida, como se carregasse não apenas um aviso, mas um segredo profundo. Maria mal teve tempo de responder. Antes que pudesse se aproximar, um grupo de homens armados surgiu de uma viela. O líder deles, um sujeito corpulento com uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para ela, os olhos frios e calculistas. Os meninos vão levar você embora, menininha. Não se preocupe, vai ser rápido. Ele sorriu de uma forma cruel. O temor tomou conta de Pedro. Vamos. Agora. Ele puxou Maria, mas a voz de Dona Elvira cortou o ar como uma faca. Espere! Ele não pode ser levado assim. Vocês não compreendem. As palavras dela ecoaram e Maria hesitou. O que você está dizendo, Elvira? Dona Elvira se aproximou, seus olhos fixos no chão. Eu sei quem fez isso. Seu pai, ele não estava apenas se escondendo. Ele era parte de um esquema, de tudo o que está acontecendo. Um frio percorreu a espinha de Maria. Não, meu pai não poderia ser parte disso. A negação saía como um grito sufocado. Ele fez escolhas, decisões que feriram muitos, e isso trouxe Lampião até a vila. Disse Elvira com voz insinuante. Havia dinheiro em jogo, e você precisa entender que a verdade pode ser muito mais obscura do que você imagina. Maria apertou os punhos, a raiva fervendo. Ele não é assim. Meu pai era um homem bom, mas Dona Elvira havia tirado a máscara da inocência. Às vezes, os bons fazem o que precisam para proteger suas famílias, mas a verdade se desvela, e ela não é como você sonhou. Pedro, percebendo a tensão, alertou. Precisamos sair, agora. E quando se preparavam para fugir, um ruído cortante ressoou novamente. O tiro, ecoando mais uma vez pela feira. Maria virou-se rapidamente. O que era aquele som? Uma contagem regressiva? Com um nó na garganta, encarou o grupo dos capangas.
E então viu algo que fez seu estômago revirar. No chão, caído junto ao corpo do pai, estava um colar. Um colar que ela conhecia bem. Era aquele que sua mãe usava. Não, isso não pode ser. O que está acontecendo aqui? Gritou Maria, quase em colapso. Pedro olhou para ela, a confusão agora potente. Maria, você tem que entender que a situação é muito mais complexa do que isso. Não podemos ficar aqui. Mas Maria, tomada pela dor, observava o colar. Era um vínculo entre seu pai e sua mãe que a fúria tinha tentado apagar. E ela pressentia que havia algo mais. Olhou para Elvira, que agora parecia uma sombra. Você sabe o que aconteceu. Fale. Então a verdade caiu como um raio. O colar. Seu destino nunca foi só seu, Maria. Você é parte de uma linha de sangue que não deve ser exposta. E o que começou não pode terminar tão facilmente. Seu pai sabia, e ele estava tentando proteger você de uma guerra que não era sua. A dimensão da revelação a atingiu como uma tempestade. Seu mundo virou de cabeça para baixo, e enquanto a adrenalina disparava, com os homens se aproximando, a realidade de que tudo que ela conhecia estava em um fio prestes a se cortar se fez presente. O que mais ela não sabia? A busca pela verdade agora era uma corrida contra o tempo, enquanto sombras do passado prometiam voltar. E ela precisava decidir rapidamente o que estava disposta a arriscar. Enquanto Maria e Pedro tentavam processar a revelação dolorosa de Dona Elvira, o clima estava tenso. Maria sentia o sangue pulsando nas têmporas, as palavras da parteira ecoando pesadamente na sua mente. Seu pai sabia, e ele estava tentando proteger você de uma guerra que não era sua. O mundo parecia girar e tudo ao redor dela parecia ser. Meu pai não era desse jeito. A incredulidade rasgava sua voz. Ela olhava para o corpo do pai, ainda sem acreditar que ele tinha um papel em tudo isso. A vida que conhecia estava desmoronando. Maria! Pedro a interpelou, puxando-a para mais perto de si, como se pudesse proteger ela do que estava por vir. Precisamos sair, agora! Eles vêm para cá! E quando ela começou a responder, já se preparava para correr. Mas o clima na feira mudou novamente. O alvoroço da multidão se intensificou, e o homem da cicatriz estava à frente dos capangas, com uma expressão furiosa. Não podemos deixar que vocês escapem. Acabou! Ele gritou com uma voz que parecia ecoar como um trovão, seus olhos frios fixados em Maria e Pedro. Então, repentinamente, um grito cortou o ar. Lampião, ele voltou! O bando de homens armados que pareciam determinados e sedentos por vingança se dividiu, abrindo espaço para uma cena surreal. Lampião surgiu da esquina, como um espectro que havia renascido das cinzas. Maria piscou, sem acreditar no que via. Ele estava ferido, com sangue escorrendo pela face. Mas seu olhar era firme. Não há como escapar desta guerra. O povo precisa saber a verdade sobre o comerciante. Ele fez mais do que todos pensam. Mas, naquele momento, a confusão pareceu aumentar. A multidão, que antes estava em pânico, agora parecia dividida entre admirar Lampião e temer a tempestade que ele poderia trazer. Pedro puxou Maria pela mão. Vamos, se ele está aqui, a situação só tende a piorar. Mas ela resistiu, seus olhos nunca se afastando de Lampião. Algo estava errado. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto os gritos diminuíam e a atenção de todos se voltava para o cangaceiro. Lampião, você não pode fazer isso. Você não sabe o que está em jogo. Alguém da multidão gritou, seus olhos cheios de medo e desconfiança. Lampião ergueu a mão, tentando apaziguar a multidão. Escutem, seu pai estava comigo. Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de engolir. Ele não estava escondido por vontade própria.
Ele estava me ajudando a descobrir a verdade. O silêncio instalou-se, pesado e quase palpável. O que ele estava dizendo? O choque envolveu cada canto da feira. Isso fez o coração de Maria disparar. Como assim? Ele estava ajudando você? A incredulidade tomou conta da sua voz. Todo mundo olhava para ela e a tensão era palpável. Ele sabia sobre o plano do comerciante, sobre a corrupção que permeava nossa vila. Tentou me avisar antes que fosse tarde demais. Por isso, ele teve que sumir. Agora, a verdade pesada estava sendo revelada, e Maria sentia que todo mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ela encarou Lampião, sem saber o que sentir. A raiva e a dor agora se misturavam com um fio de esperança. Daí que ele está tentando proteger a gente de você? De todos eles? Não foi assim que as coisas aconteceram. Ele começou, mas a multidão estava confusa. Murmúrios começaram a crescer. As revelações estavam causando divisão entre os que antes desejavam a cabeça do comerciante e aqueles que viam Lampião como um salvador. Foi então que, do meio das sombras, alguém emergiu, uma figura familiar. Maria mal conseguiu acreditar em seus olhos. Era a irmã dela, Helena. Não, você não pode. Isso não é o que meu pai queria. Ela bradou, seus olhos incendiados de um tipo de desespero que Maria nunca viu. Dona Elvira fez um movimento em direção a Helena, mas a jovem interrompeu, sua voz cortante como uma faca. Você não sabe o que fez, mãe. Ele estava sempre na linha da verdade e vocês o levaram à morte. Um choque percorreu o recinto. O que estava acontecendo? Maria sentiu o frio da traição e da dor, unindo-se em seu peito. Helena, o que você... Por que você está aqui? Era inacreditável. Cada palavra parecia uma facada. Porque eu precisava saber a verdade, e ela me trouxe aqui. A decisão de Helena cortou o ar ao redor. Porque a verdade é que não é só o comerciante. Todo esse embate. Vocês precisam entender. Os olhares se cruzavam. A tensão aumentava. E quando o silêncio parecia se transformar em gritos, um novo disparo ecoou. Um tiro rasgou a atmosfera, atingindo um alvo invisível entre eles. E então, Maria viu. Lampião caiu ao chão, atingido. A cena pareceu congelar. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, a vida que ela conhecia foi derrubada, e o desespero a inundou. O que mais eles não sabiam? A guerra que começava agora era mais intensa do que podiam imaginar. O fio da verdade estava se rompendo, e ninguém sabia onde aquela história poderia acabar. Maria congelou. O tiro ecoou com um estrondo, e o mundo ao seu redor parou. Lampião, o homem que prometera justiça, caiu ao chão. Sua figura imponente, agora diminuída pela dor e pelo choque. Ela mal podia acreditar. Não! Não! Sua voz era um sussurro desesperado, enquanto a multidão começaram a se mover em confusão. Um mar de rostos de espanto e pânico. Levante-se, Lampião! Gritou alguém, as vozes tremendo em desespero. Pedro puxou Maria para trás, segurando-a firmemente, mas a visão do cangaceiro caído fez seu coração desmoronar. Precisamos ir. Ele insistiu, arrastando-a para longe da cena em desespero. Mas Maria não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos em Lampião, sentindo uma mistura de raiva e desespero. Ele não pode morrer assim. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a dor era palpável. E então, algo se moveu nas sombras. Uma figura emergiu entre a multidão. Com passos decididos, Helena, sua irmã, se destacou, sua expressão robusta de furiosa determinação. Lampião, eu sei quem fez isso! Ela gritou, os olhos brilhando com uma nova luz. Eu sei quem disparou! O tumulto ao redor deles pareceu diminuir. Todos os olhares se voltaram para Helena. Você está louca?
Maria perguntou, seu coração acelerado. Como você pode saber disso? Achei as provas. Eu os vi. Foi nome do capanga. Ele estava planejando tudo, e agora fizeram isso para nos silenciar. As palavras de Helena cortaram a confusão como uma faca, e Maria se sentiu doente. A revelação era mais do que poderia suportar. O homem com a cicatriz olhou, visivelmente irritado. Cala a boca, garota. Você não sabe com quem está lidando. Ele avançou, mas a multidão agora estava dividida. Alguns começaram a gritar e exigir a verdade. É por isso que seu pai estava no meio de tudo isso. Helena continuou, agora mais audaciosa. Ele e Lampião eram aliados. O comerciante os usou como peões em um jogo muito maior. O que estava acontecendo aqui não era só sobre vingança. Era controle. Os murmúrios cresciam. As pessoas se entreolhavam confusas. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. A verdade estava se formando como uma tempestade. Lampião e meu pai, aliados. Sua voz era um fio, quase inaudível. Sim, o comerciante estava por trás de tudo. Ele criou essa divisão. Meu pai e agora Lampião estavam tentando desmascará-lo. A coragem de Helena era a única coisa que a mantinha firme. Mas, e agora? O que fazer com essa nova realidade? De repente, um clarão de luz iluminou a cena. Uma carruagem apareceu, cercada por homens armados. Não deixem que eles escapem. O comerciante quer a cabeça de todos eles, gritou um capitão, a voz cortante como um facão. O desespero se espalhou novamente, com o aumento da tensão. Maria estava paralisada pela informação que a bombardeara. Seu pai não só estava envolvido, mas a guerra e os mistérios eram muito mais complexos. O que isso significava para ela? Em quem poderia confiar? O ranger da carruagem se aproximava, e ela olhou para Pedro e Helena, o medo agora vibrante em seus olhos. Não podemos mais correr. Temos que lutar. Temos que revelar a verdade, gritou, com uma faísca de bravura. As palavras escaparam, cheias de urgência, mesmo sem saber se havia alguma força ainda presente em seu coração. Helena concordou, a determinação brilhando no olhar. Vamos acabar com isso. A verdade não pode ficar escondida. A multidão começou a se agitar novamente, sem saber se deviam avançar ou recuar. Maria se viu cercada por amigos e estranhos, todos eles agora unidos pela força do horror que o cercava. A briga pelo que é certo estava prestes a começar, e enquanto os homens armados se aproximaram, algo mudou em seu interior. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, o clarão da carruagem interrompeu o clima. Um ser encapuzado saltou e, com rapidez, disparou uma série de tiros. Bang! 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 E a multidão gritou, transformando o que era um momento de união em um caos vivo. As balas cortavam o ar. Maria não podia processar, tudo virou um borrão. O que era verdade? O que era ilusão? E qual era o preço da liberdade se a loucura estava prestes a consumi-los todos? Ela ficou paralisada, o medo como um nó em sua garganta, enquanto a figura encapuzada se movia entre os atacantes. E então teve um vislumbre, um detalhe familiar. Não poderia ser. Seu coração disparou. Por que aquilo se parecia tanto com... Maria congelou. O tiro ecoou com um estrondo e o mundo ao seu redor parou. Lampião, o homem que prometera justiça, caiu ao chão, sua figura imponente agora diminuída pela dor e pelo choque. Ela mal podia acreditar. Não, sua voz era um sussurro desesperado, enquanto a multidão começava a se mover em confusão, um mar de rostos espantados e em pânico. Levante-se, Lampião! Gritou alguém, os rostos vibrando com uma mistura de medo e esperança. Pedro puxou Maria para trás, segurando-a firmemente, mas a visão do cangaceiro caído fez seu coração desmoronar. Precisamos ir, ele insistiu, arrastando-a para longe da cena,
Mas Maria não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos em Lampião, sentindo uma onda de emoções a envolver. A raiva e a dor agora se misturavam com um fio de esperança. Mas antes que ela pudesse processar tudo, a figura encapuzada disparou novamente. Bang, bang, bang! E a multidão gritou, transformando o que era um momento de união em um caos vivo. Lampião estava se contorcendo no chão, e Maria sentiu um aperto no peito. O homem que havia prometido justiça agora estava em perigo, e tudo estava se erodindo na sua frente. O bizarro cenário de caos se desdobrava, enquanto um dos capangas se aproximava, a expressão furiosa e sedenta de vingança. Acabou. Agora vocês sentem o que é ter alguém que amam em perigo. O homem encarava Maria, enquanto a multidão se aglomerava para ver o desfecho. Mas então, no meio do tumulto, uma voz familiar cortou o ar como um raio. Chega! A figura encapuzada parou. Maria olhou, a sensação de déjà-vu a invadindo. Era ela, era Helena. Ela estava ali, com os olhos brilhando de determinação. Lampião, não me faça isso de novo. Uma onda de choque percorreu a multidão. Como assim de novo? Maria pensou, sua cabeça rodando. O que estava acontecendo? Por que haviam tantos segredos? A verdade parecia deslizar entre os dedos dela, e Helena caminhava com passos lentos, cada movimento revelando uma confiança feroz. Por que você está aqui? Helena gritou, ignorando a confusão ao redor. Não precisamos disso. Podemos acabar com tudo isso. Não precisa ser assim. Suas palavras eram como um apelo à razão, mas o capanga apenas a olhou com desprezo. Você não entende. Ninguém pode escapar do que começou. Então, o homem girou a arma, preparado para atirar novamente. Não! Maria gritou, mas era tarde demais. Antes que ela pudesse pensar, um novo eco soou. Mas em vez de bala, o som quebrou com um brilho. Um tipo de flash, talvez uma granada, explodiu em uma luz ofuscante. Os gritos cresceram e Maria se sentiu desorientada. A poeira e o alvoroço tomaram conta da cena, e quando a luz sumiu, o que viu fez seu coração parar. Lampião estava em pé, não mais ferido, mas coberto de sangue e uma expressão de traição em seu olhar. Helena, o que você fez? Ele rosnou, seu tom cheio de frustração e mágoa. No choque, Maria percebeu que o homem que havia caído no chão era apenas uma sombra de algo que já não existia. Era uma armadilha, uma encenação. O verdadeiro jogo estava muito além do que eles imaginaram. Lampião! Você me traiu! Depois de tudo que fizemos juntos! Helena gritou de volta, seu rosto contorcido em dor. Como você pôde? Ela perguntou, a voz tremendo. A confusão transformou-se em horror. Não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma luta pelo controle. Um jogo muito maior estava em andamento, onde todos eles eram meros peões. Você não entende. O comerciante não era o verdadeiro inimigo. Havia algo mais além disso. Algo que se escondia nas sombras da vila. Você precisa ver. Helena se virou para Maria, e por um instante, a irmã parecia uma estranha. O comerciante era só uma parte do jogo. Ele estava apenas protegendo a rede de nós. Seus olhos se abriram mais do que você pensa. O chão parecia tremer sob os pés de Maria. Aqua estava em ruínas, e o que parecia ser uma batalha acabara de se transformar em uma guerra pessoal. A revelação a atingiu como um soco no estômago, e sem saber como reagir, ela viu tudo o que acreditava desmoronar. As vozes da multidão ecoavam, as pessoas murmuravam em desespero. Lampião se tornara uma peça-chave nessa trama de traições. E Helena havia estado desde o começo, talvez como a chave deste labirinto. Não pode ser. As armas se levantaram. O capanga com a cicatriz parecia confuso, incapaz de decidir o próximo movimento. E quando tudo parecia perdido, Maria tomou uma decisão instantânea. Basta.
É hora de saber a verdade. Preciso descobrir quem realmente está manipulando todos nós, pensou Maria, com uma determinação crescente. E em meio à confusão, ela olhou para Lampião, com uma nova faísca de esperança e perplexidade. Você se unirá a nós? Ou acabará como uma peça desse tabuleiro? E a pergunta pairou no ar, quando a multidão aguardava e se preparava para a próxima jogada no jogo de sombras. Aquela batalha poderia não ser a última, e futuro parecia incerto, e apenas uma coisa era clara: o verdadeiro horror estava apenas começando. Lampião ergueu-se lentamente, a determinação em seus olhos. A multidão estava paralisada. Ninguém se atrevia a respirar. Ele encarou o capanga com a cicatriz, um brilho de raiva misturado a um pedido silencioso de entendimento. Você não vai vencer esta batalha. A verdade será revelada. Helena, com um olhar firme, se aproximou dele. Não vamos mais permitir que jogadas de poder destruam nossas vidas, Lampião. Precisamos nos unir. O clima mudava rapidamente, as pessoas começaram a se mover, a tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Maria se destacou corajosa. Vocês nos dividiram. Chega! Suas palavras ecoaram no ar, e uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. As vozes começavam a se unir em uma canção de resistência. O capanga hesitou, sem saber se avançava ou ecoava. A revolta crescia ao redor, e a urgência no ar tornava tudo mais visceral. Lampião é um traidor. Olhem onde estamos. Ele gritou, tentando recuperar controle. Mas a voz de Maria cortou o espaço. Traidor? Ele nos deu uma chance de lutar por justiça. O verdadeiro inimigo ainda está escondido. Um sentimento de esperança começou a brotar entre as pessoas, os rostos mudando de medo para determinação. Estamos juntos nesta luta. Começou a ecoar de diferentes vozes na multidão. O calor da solidariedade se fazia presente. Ainda assim, a figura encapuzada estava lá, observando. Sua presença sombria enviava um calafrio pela espinha de Maria. Quem você é? Ela gritou, e a figura se despediu da sombra, revelando um olhar que misturava frustração e dor. O homem, com a voz baixa, falou. A guerra não é o que parece, Maria. Você acredita que a verdade vai libertá-la? Você ainda não viu todo o tabuleiro. E, com essas palavras, uma nova rajada de tiros assombrou o cenário. Maria, lânguidas flechas ecoando, sentiu que o tempo havia parado novamente. Lampião ergueu sua arma, pronto para contra-atacar, enquanto os sons da batalha se intensificavam ao redor. A multidão finalmente explodiu em movimentos, cada indivíduo lutando pela verdade que lhes era de direito. Maria viu sua chance. Tudo o que ela desejou a vida inteira agora estava tão próximo. Os tempos de dor precisavam acabar, mas isso exigiria união genuína. E enquanto todos se uniam, um novo grito ecoou. Não percam mais um segundo, Helena exclamou, abraçando o momento decisivo. O caos estava ao redor, mas também havia a centelha de um novo começo. O desejo de lutar pela liberdade era palpável, um sentimento de renovação. Maria olhou para Pedro com um sorriso que continha esperança e determinação, enquanto pisava firme em frente ao futuro. Vamos lutar juntos. Agora. E assim, meio ao tumulto da batalha, a união entre passado e futuro tornava-se cada vez mais clara. Através da tragédia, um novo vislumbre de esperança nasceu. Enquanto a luta se acirrava, uma nova história estava prestes a se desdobrar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial.